temos a unção. Quantos de nós entendemos, quando lemos na palavra de Deus sobre unção, quantos de nós compreendemos do que a palavra de Deus está falando neste momento? Com base na primeira carta do apóstolo João, nós vamos falar um pouco sobre este assunto bíblico, assunto que envolve todo aquele que entregou sua vida a Jesus, todo aquele que creu no Filho de Deus, no Deus Filho e se tornou nova criatura, nasceu de novo. Todo aquele que passou pela experiência de conversão a Cristo. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18, o apóstolo João vai trazer uma advertência à igreja aqui de sua época e, por inspiração do Espírito Santo, trará esta advertência também a nós hoje, contra os anticristos. Não será o nosso assunto é temos a unção, mas o assunto está inserido neste contexto, neste assunto tratado aqui pelo apóstolo João, o chamado apóstolo do amor. E a irmã Cláudia começou aqui falando que Jesus está às portas, está para vir. E é isso que João começa a falar mesmo ali no verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Como um sinal da vinda do anticristo, a besta referida lá no Apocalipse, João diz que muitos anticristos viriam, e isto já estava acontecendo ali, no primeiro século. Anticristos, todos aqueles que se levantam contra Cristo. Na época do apóstolo João, era o gnosticismo que estava se levantando, procurando invalidar o Evangelho, invalidar o que Jesus fez, conquistando a salvação para nós, e eles lá pregavam que um conhecimento superior era que trazia esta salvação. O apóstolo Paulo, aliás, a gente fala que tem Paulo, né? O apóstolo João está levantando esta questão aqui, e ele diz que um dos sinais de que a última hora já está chegando são exatamente estes anticristos. De lá para cá, como temos presenciado a chegada de anticristos, pessoas que blasfemam acerca de Deus, acerca de Jesus, se levantam contra o Evangelho. Tudo isto, cada vez mais, é um sinal forte da vinda do anticristo, aquele que, aí sim, de forma bem direta, vai desafiar a igreja de Cristo, vai desafiar nossa fidelidade. Então João está falando sobre isso, e ele diz no verso 19, eles saíram do nosso meio, saíram do meio cristão, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês, verso 20, têm uma unção que procede do Santo.
e todos vocês têm conhecimento. João está falando da igreja de Cristo, daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Verso 21, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Aqueles que se levantam do nosso meio, irmãos, da igreja de Cristo, proferindo mentiras, o que João está falando é que eles são anticristos. Nenhuma verdade vem da mentira ou de mentiras. E meia verdade não é verdade. Verso 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Verso 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se entregamos nossa vida a Jesus, temos a vida eterna. Todo aquele que tem a vida eterna vai permanecer. No início aqui deste texto, o apóstolo João disse: a evidência de que alguém não pertence a Cristo é que, mesmo estando no nosso meio, eles não permaneceram. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Essa é a evidência que João nos dá. Nunca tiveram a vida eterna, nunca foram salvos, nunca creram em Jesus. Verso 26, escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Este é o texto geral de onde vamos desenvolver o assunto. Temos a unção, e para isto nós vamos pegar os versos 20 e 27, os dois versos que falam sobre a unção que temos. Entendemos o que é isso? Entendemos o que é a unção de Deus, o que é a unção de Deus sobre nós, em nós? Cantamos aqui sobre unção de alegria. Entendemos? 1 João 2,20, repetindo então: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Desde já, vamos deixar claro, podemos ler dessa forma: mas vocês têm o Espírito Santo que procede de Jesus Cristo. A unção é o Espírito Santo. O Santo, aqui com S maiúsculo, é Jesus. E todos nós temos conhecimento, este conhecimento dado pelo Espírito Santo, de que pertencemos a Ele. E, portanto, o próprio Jesus disse: olha, o enganador, no final dos tempos, ele vai fazer coisas. Jesus fala isso lá em Mateus 24 e 24. Que, se possível fosse, enganaria os eleitos, os escolhidos, aqueles que têm a unção, aqueles que têm o Espírito Santo. Mas esses não serão enganados. Por quê? Porque conhecemos a verdade. Verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Podemos ler:
quanto a vocês, o Espírito Santo que receberam dele, de Jesus, permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Vamos entender, não estamos falando do ensino da palavra de Deus, não estamos falando das pregações, do estudo bíblico, estamos falando deste contexto, desta questão, daqueles que querem ensinar outro evangelho, daqueles que querem trazer mentiras, enganar. Os eleitos de Deus, os escolhidos, não serão enganados. Mas, como a unção dele recebida, como o Espírito Santo de Jesus Cristo recebido, que é verdadeiro e não falso, unção que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Versos 20 e 27, para falarmos um pouco sobre. Temos a unção. Você tem a unção. Se creu em Jesus, você tem a unção que vem dele. Esta unção é o Espírito Santo de Deus. Simples. Simples assim. Não precisamos encher de mistério a questão da unção que recebemos de Deus. Unção é o próprio Espírito Santo. Como a Bíblia nos mostra isto? É assim que precisamos entender. A partir daí, ungir. O que significa ungir? Vamos colocar essas coisas aqui de forma clara para entendermos. Ungir na Bíblia tem alguns sentidos. Vamos a eles. O primeiro, consagrar, dedicar, separar para uso do Senhor. Isto é ungir na Bíblia. Um exemplo, Êxodo 29, verso 7. Não precisamos ir a este versículo neste momento. A unção ali, física, material, que é um símbolo daquela unção espiritual do que Deus realmente faz em nós, era feita com óleo, azeite, unguento, tudo aí vai mais ou menos na mesma direção. Usado, por exemplo, no cerimonial da unção, Antigo Testamento, em pessoas, em objetos para consagração ao Senhor. De forma bem específica, há uma unção especial ali no deserto, quando Moisés recebe de Deus todas as instruções relacionadas a isto. Todos aqueles objetos e os sacerdotes seriam ungidos, e tudo aquilo apontava para Jesus, seu ministério e a vinda do Espírito Santo sobre sua igreja. O que temos lá no Antigo Testamento aponta para nós hoje, no Novo Testamento. Unção, ou substantivo, significa então o quê? Consagração, dedicação ao Senhor. Ungir também era uma prática cerimonial de posse. Reis eram ungidos. Profetas eram ungidos por outros profetas. Sacerdotes eram ungidos. E o óleo, ou um óleo, azeite, era usado nesse simbolismo, nesse cerimonial. Não havia nada de especial no produto, no óleo, no unguento, no azeite. Deus é que era o poder, é que era a ação ali, era quem revestia a pessoa. E no caso dos reis, ele era ali na unção o escolhido de Deus. Ele poderia andar ou não de acordo com a vontade de Deus, mas ele era ungido por um profeta, porque Deus mandava que o profeta fizesse isto. Estamos falando de Bíblia. Para entendermos melhor um pouco e separar de alguns outros aspectos de unção na Bíblia e não mistificar ou espiritualizar tudo que vemos na Bíblia relacionado a azeite, a óleo, a unção, a ação do Espírito, quando muitas vezes não tem a ver. Então vamos entender os produtos utilizados para a unção. Azeite, que era símbolo da alegria, e cantamos aqui,
Nem tinha pensado. O cântico nós ensaiamos para cantar aqui, mas eu nem tinha pensado. Isso, mas está lá, né? E sobre nós a unção da alegria, símbolo de alegria, da saúde, da qualificação de uma pessoa para o serviço do Senhor. Vamos pensar um pouquinho aqui. O Espírito Santo de Deus em nós é o quê? Alegria, saúde, qualificação, capacitação, poder. A saúde aqui bem no aspecto espiritual. Deus pode agir sim, com cura e tudo, mas o aspecto aqui é espiritual. A alegria que Jesus dá, que excede todo entendimento. A qualificação, a capacitação que nós recebemos do Espírito Santo, quando ele é derramado naquele que crê em Jesus. Então, qualificação tem esse sentido. Atos 1:8, Jesus já tinha falado ali à igreja, antes da sua subida. E vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. Mas para que este poder seria recebido? Vocês vão ser minhas testemunhas. Para falar de Cristo, para influenciar, para levar pessoas a Cristo, para edificação do corpo de Cristo, para crescimento espiritual. O poder que recebemos do Espírito Santo é para ser usado no reino de Deus. Salmo 92, verso 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. É bom lermos este verso. Salmo 92, verso 10. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Unguento era uma gordura misturada com perfumes especiais que lhe davam características muito desejáveis. Trazia alívio, sensação de limpeza, frescor, refrigera a minha alma. Lembra-se do Salmo 23, verso 5 lá? Era utilizado para ungir os pés dos hóspedes. Olha, aqui não tem nada a ver com unção Espírito Santo. Era uma prática, quando o visitante chegava à casa lá do anfitrião, que ele fosse, ao ser recebido, né, tivesse os seus pés lavados, ungidos com óleo, simbolizando a alegria pela chegada daquele hóspede e desejando-lhe boas-vindas. Era uma prática lá. Vários textos poderiam ser citados, aí estão alguns. João 1, verso 2, Daniel 10, versos 2 e 3, Ruth 3, verso 3. Não vamos a eles, apenas informação. Óleos curativos. Usavam-se os óleos com poder curativo para amolecer feridas e purificá-las. Na Bíblia aqui, porque era o termo usado, eles falavam ungir. Lembram-se ali Lucas 10, 34, aquele que foi assaltado e os ladrões o machucaram, aí o samaritano veio, viu ele lá, o que ele fez? Entre os cuidados, ele ungiu com óleo, ele untou, vamos falar assim. Aliás, no nosso português dá até para separar as palavras. O que fazemos numa forma quando queremos fazer um bolo? Untar é ungir, sabiam? Porque é a mesma palavra e tem o mesmo significado. Olha na prática como é diferente. Na prática é diferente. Então, esta unção aqui, que tem esse aspecto medicinal, na verdade, é como passar um remédio. E algumas pessoas mistificam isto para a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. É bom que entendamos as diferenças. E o unguento também era usado em questões fúnebres. Lembram-se do próprio Jesus, quando as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus? Então ele era utilizado, o unguento, na preparação do corpo para o sepultamento, como parte de um processo de embalsamamento. Era isso. Então, colocando cada um desses aspectos para nós entendermos que nós não estamos falando destas coisas quando temos o assunto.
temos a unção. Os modos de aplicação deste óleo na Bíblia. Na cabeça. Derramamento de óleo sobre a cabeça de um homem indicava que este homem havia sido separado para uma determinada tarefa a serviço do Senhor. Esta era uma unção, era o símbolo da unção de Deus sobre aquela pessoa. A unção de Deus sobre aquela pessoa não é com óleo, é com o Espírito Santo. Em termos físicos materiais, existia esse cerimonial para simbolizar aquilo que Deus estava fazendo. 1 Samuel 10, verso 1, temos um exemplo, Salmo 23, verso 5, que eu já até citei, Eclesiastes 9, verso 8, mas Eclesiastes 9, 8 tem até um outro aspecto, que é aquele aspecto mais de higiene pessoal, mas está aí na referência também. No rosto, quando era usado no rosto, a unção do óleo no rosto tinha como objetivo a hidratação e a proteção contra as forças da natureza. Salmo 104, verso 15. Vamos dar uma olhadinha? Salmo 104, 15, porque é o único verso, então fica até mais fácil. E está no meio da Bíblia, é fácil de achar também, né? Salmo 104, verso 15. Não toquem nos meus ungidos. Não, estou lendo, interessante a coincidência aqui. 104, nada a ver, né, com o que nós estamos falando aqui. Salmo 104, verso 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Esse verso está dentro de uma oração aqui, dentro de um reconhecimento do que Deus faz por nós, né? Um salmo de louvor ao nosso Deus. Separado assim fica estranho, mas só para nós exemplificarmos. O óleo também era usado nos pés, também temos alguns exemplos bíblicos disso, inclusive relacionados a Jesus, como em Lucas 7,38. Este ato estava normalmente relacionado com uma recepção digna e alegre de um hóspede. Bem-vindo. E sobre as feridas, nós já falamos como medicamento. Segundo Reis 20, versos 5 a 7, aquele texto de Ezequias, quando ele ora ao Senhor, que ele estava enfermo, e Deus já tinha falado, você vai morrer. E ele ora e Deus lhe dá mais 15 anos. Mas junto com esta mensagem de Deus para Ezequias, foi uma providência que era fazer lá um unguento, uma especiaria lá e colocar sobre o local lá e ele ficaria curado. Era Deus quem estava curando neste caso, mas a cura viria através deste medicamento. Entendemos que há muitas coisas na Bíblia falando de unção, de ser ungido, e não tem necessariamente a ver com o Espírito Santo, recebido por nós, que na Bíblia é tratada como a nossa unção. Entenderam? Então é importante que entendamos, porque João está falando disso. Você tem a unção, você tem o Espírito Santo de Deus, ele é a unção de Jesus em nós. Agora, podemos vir à Bíblia, podemos vir ao Antigo Testamento para mostrar os efeitos desta unção e que deveríamos saber em relação à nossa vida hoje, novo pacto, nova aliança, novo testamento. Antes, porém, mais alguns exemplos aí, Juízes 9, verso 8. Quem veio de manhã sabe do que este verso está falando. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, seja o nosso rei. É uma parábola contada por Jotão, né? Do fim, quem é ungido rei é o espinheiro. Quem veio pela manhã sabe do começo ao fim o que isso significa. Aqui apenas um exemplo por causa da prática de ungir um rei, e já falamos sobre isso. 1 Samuel 16, verso 3,
Deus falando a Samuel, ao profeta Samuel: convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. E Deus vai indicar Davi. Conhecemos bem a passagem, exemplo aí de unção de reis. Para mostrar o quê? Que Deus estava escolhendo aquele rei. Porque unção significa escolha. Unção significa eleição. E como unção está ligada a óleo, então, olha aí como as palavras confundem as pessoas. Lá no hebraico é tudo muito bem parecido. No nosso português, palavras diferentes. Mas unção significa eleição. Deus mandava seus profetas ungirem um rei, o que significa? Deus estava aprovando aquele rei. Não a vida do rei, mas aquele rei para ocupar o trono de Israel. Porque Deus era o seu verdadeiro rei. Marcos 16, verso 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Falamos sobre isso, unguento usado ali em questões fúnebres. Lucas 10, verso 34, lá, o samaritano, o bom samaritano, conforme o título da parábola, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em algumas passagens mais antigas fala até mesmo que ungiu com óleo, né? Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Agora, Tiago, texto um pouco mais polêmico, porque os apóstolos, em Marcos 6, verso 13, nós temos sim, esta era uma prática dos apóstolos que conservavam o costume do judeu do Antigo Testamento de ungir como símbolo daquilo que Deus fazia às pessoas. Então, na questão ali de Tiago 5, vamos ler aí os versos 14 e 15, a interpretação se desdobra aí em dois significados. Tiago diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Quais são as duas interpretações? A primeira, o óleo aqui é usado sim como uma unção do doente e não como algo, como remédio para o doente. Essa é a primeira interpretação. Ou seja, a prática de uma unção de enfermidade, como há denominações que fazem nos nossos dias. Está aqui em Tiago, está em Marcos 6, verso 13. Então, diríamos que o óleo aí é um auxílio à fé, levando como exemplo o próprio Antigo Testamento. É um sinal externo da cura que Deus, e não o óleo, faz na pessoa. Então, quem cura é Deus e não o óleo. E a outra interpretação é do sentido medicinal, usando lá Isaías 1, verso 6. Vamos a Isaías 1, verso 6, para também deixarmos registrado aqui. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Ou seja, mostrando aí o aspecto medicinal do óleo. Então, alguns grupos justificam desta forma. O que parece, neste caso aqui, é que a unção com óleo no enfermo, sim, e não no aspecto medicinal, né? O fato de sermos batistas não significa que nós vamos aplicar a segunda interpretação, se os apóstolos de repente usaram, e Tiago fala que eles faziam desta forma. Porém, nova aliança, depois de tanto tempo entendendo a palavra de Deus, nós sabemos que inclusive os objetos do próximo texto que vamos trazer aqui, nós não ungimos objetos, nós não consagramos objetos,
Nós não oramos por alianças num casamento. No aniversário nós não oramos pelo bolo. Ora, nós oramos pelos aniversariantes. E o que aconteceu lá no Antigo Testamento apontava para Jesus, para o ministério de Jesus, para o que Jesus faria por cada um de nós. Portanto, pessoas. Êxodo 30, o que Deus orientou Moisés a fazer ali no deserto, na construção do tabernáculo e de todos os utensílios que seriam... Vou tirar porque os irmãos estão lendo enquanto eu falo. A orientação de Deus... A orientação de Deus a Moisés no deserto para o culto a Deus. O tabernáculo simbolizava, não era a habitação de Deus, porque o templo de Jerusalém, esse templo também não são casa de Deus. A palavra significa casa de Deus. Quem é casa de Deus, irmãos? Vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo de Deus. Estamos entendendo? O tabernáculo apontava para o que hoje somos nós, o templo do Espírito Santo. Mas aquele tabernáculo, todos os utensílios que seriam utilizados no holocausto, nas ofertas, tudo apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A unção de cada um daqueles objetos, a consagração, tudo aquilo apontava para Jesus. Por isso hoje não temos mais nada disso. Era Antigo Testamento. Agora sim, Deus fala para Moisés: junte as seguintes especiarias, olha, receita especial para aquela consagração também especial. 6 quilos de mirra líquida, metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções, em que seriam aplicados. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Olha o significado disto tudo. É simbólico, mas traz um significado verdadeiro, porque é o que Deus estava fazendo e mandando eles fazerem ali. Você os consagrará e serão santíssimos. Não seriam santíssimos e consagrados por causa do óleo, mas o óleo simbolizava esta consagração, assim como o nosso batismo nas águas simboliza a nossa salvação, que nós já fizemos em Cristo. Morremos para o mundo e ressuscitamos para a nova vida com Cristo, assim como Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Era símbolo, aqui no Antigo Testamento, cerimonial para o povo judeu, e apontava para Jesus. Significado, portanto, daquela unção, consagração, e isso tem a ver com o nosso assunto, e vai nos amarrar aqui com o que o apóstolo João falou. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Tudo aquilo que apontava para Jesus está mostrando o que? Quão sagrado é o que Jesus fez, quão sagrado é o próprio Deus Filho, quão sagrados são aqueles alcançados pelo que Jesus fez. Consagrados a Deus, separados para Deus, escolhidos, eleitos por Deus, você e eu. Ter a unção de Deus é isto. Ter o Espírito Santo de Deus significa isto. Verso 30. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. E aí, já falei isto algumas vezes,
Na última, a irmã Cida falou, muito interessante. Depois ela falou para mim, né? Estamos acostumados, né, a falar e ouvir Jesus Cristo, mas Cristo não é sobrenome. Cristo é o complemento de Jesus, o homem, é o Cristo de Deus. Então, Jesus Cristo é Jesus o Cristo, Jesus o Messias, porque Cristo no grego é Messias no hebraico. Cristo no grego, Messias no hebraico significa ungido. Então Jesus Cristo é Jesus o ungido. Ungido significa, já falamos, escolhido. Então Jesus Cristo é Jesus o escolhido. Escolhido de Deus para a nossa salvação, para levar nossos pecados sobre si. Entendem a questão da unção especial lá no Antigo Testamento? Porque apontava para todas essas coisas que hoje são realidade na nossa vida. E não há necessidade de óleo para representarmos essas coisas. Lá apontava para Jesus. O Espírito Santo é este óleo, não precisamos de óleo. O Espírito Santo é este óleo. Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Jesus o ungido, Jesus o escolhido. E por que estamos frisando Jesus Cristo? Porque Ele é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. É Ele aquele que nos unge com o Espírito Santo. É Ele que derrama o Espírito Santo sobre nós. E o termo bíblico é derrama. Para fazer essa conexão com aquele óleo da unção que apontava para Jesus, que apontava para o que Ele fez por nós, incluindo a obra do Espírito Santo, nos separando, nos santificando, nos consagrando, nos elegendo para Deus. Entendem 1 Pedro 2,9? Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Olha lá, aqueles sacerdotes ungidos lá, apontando para Cristo, por extensão para nós, na mediação de Cristo. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, exclusivo de Deus. Mas lá vem um complemento. Para quê? A mesma coisa que Jesus fala em Atos 1,8. Para anunciar as verdades de Deus. Porque nós temos esta verdade, nós temos este conhecimento. Daniel, capítulo 9, versos 25 e 26, traz para nós o exemplo, porque é texto messiânico. Esta profecia fala de Jesus e o termo trazido aqui é ungido. Então nós lemos Daniel 9, 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o, letra maiúscula, ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Olha aí, falando da vida do Messias. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. E as guerras continuam, estamos aí, às portas do fim. Agora, para falar sobre a unção de Jesus, porque Ele é o ungido de Deus, tivemos uma aula de EBD sobre isso, o próprio Jesus sentado ali diante do povo de Nazaré, na sinagoga, abre no profeta Isaías e lê o que está em Isaías 61, esses versos que nós vamos ler. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Nós não vemos no Novo Testamento em nenhum lugar Jesus sendo ungido com óleo, nós vemos Ele ser batizado, porque é e vai ser na frente a ordenança dele para nós, mas nós não vemos o próprio Jesus sendo ungido com óleo.
Mas quando ele diz que o Senhor me ungiu, é porque Deus o escolheu, Deus fez isto, as questões aqui bem práticas, espirituais, de Deus escolhendo Jesus para ser o nosso Salvador. Então, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha, o juízo também, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto. O que nós cantamos é bíblico, é certo, se refere a Jesus, se refere ao Espírito Santo de Deus em nós, que traz alegria, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Tá bom até aí? Falando sobre Jesus, o ungido de Deus. E agora o nosso texto para terminarmos. João 2, verso 20, ele diz: vocês têm uma unção que procede do Santo. Vocês têm o Espírito Santo que procede de Jesus. Ele é o mediador entre nós e Deus. Foi Ele que nos enviou o seu Espírito Santo. Todos vocês têm conhecimento que vem do Espírito Santo. Quanto a vocês, o Espírito que receberam dele, de Jesus, permanece em vocês. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, o Espírito Santo que receberam dele, permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Agora vamos pensar um pouquinho nesta questão do nosso relacionamento com o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo que significava a consagração de tudo aquilo no Antigo Testamento, apontando para Jesus, é válido em relação a cada um de nós. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, você foi consagrado por Deus. Você foi separado, escolhido, ungido, eleito. O que o Espírito Santo faz em nós é exatamente este processo de santificação para nos apresentar diante de Deus sem mácula, sem mancha. É o que Jesus fez em nosso favor. Jesus disse a seus discípulos: eu me santifico para que eles sejam santificados. É o Espírito Santo quem nos santifica. Não temos esse poder, mas nos colocamos diante dele para que ele faça isso em nós, nas nossas vidas, para que sejamos abençoados e outras pessoas através de nós também sejam abençoadas. Lá no livro de Atos, capítulo 2, quando acontece o derramamento do Espírito, o apóstolo Pedro cita Joel para falar desse derramamento que viria sobre toda a carne. É o Espírito Santo vindo, enviado por Jesus, que já tinha falado que faria isso. E é interessante que o apóstolo Pedro fala: este derramamento que vocês estão vendo é o que tinha sido prometido. Olha o termo derramamento, e aí a gente lembra de óleo, de unção, porque nos termos é tudo simbólico, mas o Espírito Santo é derramado em nós e sobre nós. Gosto de citar Romanos 5:5. Alguém sabe de cor? A segunda parte, alguém sabe de cor, porque é a que eu gosto de citar. Porquanto o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Deus é amor. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo a ver. Temos a unção de Deus, temos o Espírito Santo de Deus. O mérito é todo de Cristo. Nesta palavra de João, podemos entender um pouco mais sobre este assunto tão importante. Toda a providência de Deus em nosso favor. E o que estamos fazendo da nossa vida, sabendo que fomos separados, consagrados, dedicados a Deus,
E o próprio Deus habita em nós, somos casa de Deus. Aquela essência especial, receita específica apontava para Jesus, que fez cada um de nós pessoa especial para Deus. Jesus morreu por todos. Aquele que crê tem a vida eterna e recebe o Espírito Santo de Deus como selo. Efésios 1, 13 e 14, e assim estamos terminando. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Outro dia podemos até falar um pouco mais sobre o que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Mas não é novidade para ninguém. Ele está fazendo em nós e através de nós. Depende do quanto nós estamos considerando a palavra e a vontade de Deus nas nossas vidas, em termos de consagração, de separação, de povo eleito, de povo exclusivo, para honrar Deus, para glorificá-lo, para ganhar almas para Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.